A expectativa para 2025-2026 é de uma leve queda na produção de milho no Brasil. O mercado segue de olho no clima e na semente que já está no campo. Para fazer um balanço de 2025 e falar das perspectivas para 2026, a gente conversa agora com o Paulo Bertolini, que é presidente da Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Muito bom dia, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Ingrid. Prazer é sempre nosso, muito obrigada. Paulo, bom, a primeira safra de milho, que é a safra de verão, já está acontecendo, né? Já está sendo semeada, alguns lugares terminando. Como é que tá? Para a gente começar a falar aí, né, de safra passada, safra futura, vamos falar do que está acontecendo. Como é que estão os trabalhos no campo agora? Bom, estão acontecendo desde setembro, né, que normalmente é o início do plantio do nosso milho de primeira safra. Inicialmente com uma certa restrição de chuva em algumas regiões aqui do sul, porque essa primeira safra ela está basicamente mais ao sul do Brasil, né? E também com frio demasiado. Isso fez com que o milho saísse de uma forma mais lenta, e agora, retomando as chuvas aqui em dezembro, a gente imagina que isso possa, de alguma forma, recuperar aquela saída que não foi tão exitosa, apesar de a gente ter recebido toda uma carga aí de ventos, de granizo e com certa frequência aqui no Paraná, Santa Catarina também, onde predomina o milho da primeira safra. Então, nós temos um clima mais desafiador desse ano, já na primeira safra, lembrando que essa primeira safra ela está meio estacionada entre 25 e 28 milhões de toneladas já há muito tempo, né? Mas há uma perspectiva com a indústria do etanol de milho lá no Centro-Oeste que o milho possa ocupar um pouco mais de espaço também na primeira safra naquela região. E aí entrando numa rotação um pouco diferente do que a gente é acostumado a ver, que é a soja na primeira safra e o milho na segunda. Isso é uma perspectiva que nós estamos vendo, uma possibilidade em função da indústria formar o estoque dela para funcionar o ano todo, num momento só, que é no momento da safra, né, da colheita da segunda safra. Então isso encarece bastante o custo de carrego de estoque dessa usina de etanol. E aí eu falo também da indústria da ração animal também, que também basicamente ela é instalada nessas regiões de segunda safra predominantes, ela precisa carregar o estoque nesse momento. E isso custa muito caro com esse juro, principalmente, que nós estamos tendo. Então, há uma tendência de um pagamento talvez um pouco maior, contrato de produção maior, para que o produtor em alguma área procure fazer o milho já na primeira safra. Então, isso é uma possibilidade. Mas o cenário do milho no Brasil, vamos dizer, dessa primeira safra, ele é desafiador. Nós vamos entrar num momento de colheita lá a partir de fevereiro, também dependendo muito de como o clima vai acontecer de agora para frente. E ele não começou muito bem. Então vamos ver se isso continua assim ou se melhora. É interessante porque a gente está acompanhando aí, né, essa preocupação com a chuva, ou o excesso ou a falta dela, ventos, enfim. É sempre um cenário incerto. A gente fala que quem lida com a agricultura é uma fábrica a céu aberto, não dá para controlar o tempo, né? Se você tem uma irrigação, tudo bem, você consegue controlar aí a chuva quando está em falta, mas quando vem muita chuva também não tem o que fazer. Então, a grande preocupação hoje mesmo, nessa fase, é a questão do clima. O clima, chuva e granizo, né? Não só chuva ou falta de chuva em algum momento, ou excesso de chuva, e também o granizo e vendavais, né? Principalmente no final do ciclo do milho, quando ele já está quase pronto para a colheita, ele fica mais frágil, obviamente, para ventos. Então, a nossa preocupação sempre é o clima, nunca deixou de ser, mas ultimamente tem sido mais aí em função
dos últimos ocorridos aí, nos últimos anos, inclusive, do Rio Grande do Sul, enchentes, seca muitas vezes, agora granizo, furacão, né? Então, nós estamos aqui no Sul com bastante eventos climáticos desfavoráveis. Né? Nunca foi fácil, agora parece que está um pouco mais difícil, né, Paulo? Falando agora em termos de custo também, né, Ingrid? Nós temos aí uma situação de um custo mais alto do que nós tivemos na safra que colhemos, né, safra 24-25. Então, ele tem um desafio de custo bastante alto. Tem uma perspectiva de uma produtividade menor, embora uma expansão de área. Se você vê a produção total que o Brasil, que a Conab tem estimado para próximo ciclo, né, 25, 26, é uma redução da nossa produção total. Isso, boa parte que decorre de uma questão climática, uma questão também que é uma influência do custo mais alto, é uma redução de tecnologia adotado por esses produtores. Então, há uma tendência de uma produtividade mais baixa e isso vai, obviamente, refletir na produção total, que provavelmente fique um pouco abaixo de 140 milhões de toneladas. Vale a gente ressaltar isso, né? Que o ano safra é diferente do ano do calendário, que a gente está, né, aí na expectativa para entrar em 2026. Para a agricultura é um pouco diferente, então a gente tem a safra 24-25, que é uma safra que já se encerrou, e a gente tem uma safra 25-26, que é essa que está na primeira semeadura, digamos assim, do milho. E o milho, ele é uma das poucas culturas que tem a possibilidade de ter até 3 safras dentro de uma safra, é isso? Dentro de um ano safra, vamos dizer, você tem, tecnicamente, ele está dividido em 3 safras, né? A terceira safra é um pouco menos produtiva, é aquela que produz plantada, principalmente no Nordeste brasileiro, ou em algumas regiões com pivô. Mas, basicamente, ela vem crescendo, basicamente em função da adoção de tecnologia por parte de produtores, principalmente familiares do Nordeste brasileiro, que adotam a biotecnologia, uma adubação e correção de solo adequado e uma mecanização cada vez mais eficiente. E esses produtores, muitos deles assistidos pelo programa Prospera, que leva justamente esse treinamento, essa tecnologia a esses produtores, têm alcançado produtividades muito grandes, apesar da restrição de chuvas naquela região nordeste brasileira. São 5 estados que o Prospera atua, e também a dificuldade com a qualidade do solo, né? São solos mais pobres, bastante arenosos. Mas mesmo assim eles saem, antes do programa Prospera, de 800, 900 quilos de produtividade por hectare, a 8 mil, 9 mil quilos até alguns, a partir de 2 safras, já adotando todo o que aprenderam durante os treinamentos com o programa Prospera. Então isso traz um alento e mostra que o Brasil tem um potencial produtivo bastante grande, né? Então, classificando tecnicamente 3 safras, mas se você for analisar, você tem milho o ano todo, né? Seja o milho verde, que você consegue comprar ele em qualquer época do ano. Você também tem o milho sendo produzido em todos os municípios do país e todos os níveis de tecnologia aplicada e em qualquer tamanho de propriedade. Então, essa é a maravilha do milho, que é o grão mais democrático que possa existir ele. E a partir dele, você consegue fazer 700 outros coprodutos, né, a partir dessa industrialização, que vão desde produtos industriais, produtos que vão lá na composição, por exemplo, de plástico, do papel que a gente utiliza, né, até produtos de valor agregado, como, por exemplo, aminoácidos na nutrição animal, e, obviamente, a cadeia animal como um todo, né, nas rações, o consumo humano direto também do milho, ou o milho industrializado também para consumo humano. E, ultimamente, o que tem dado um grande impulso no nosso consumo interno, que é a indústria do etanol, que está processando o milho, né, os biocombustíveis, como a gente fala tanto,
que é tão bom para o meio ambiente, mas ele também é bom para os agricultores, para a indústria e para a sociedade como um todo. Então, ele tem criado uma demanda sustentável e crescente ao longo dos últimos anos, principalmente em regiões onde nós temos uma deficiência de infraestrutura, ou seja, uma dificuldade de escoar a nossa produção. Essas indústrias se instalando lá, elas criam essa demanda regional e isso permite que haja liquidez nesses contratos de fornecimento de milho, um bom preço ou um preço justo para que os produtores realmente consigam se manter na atividade. De outro lado, a indústria do etanol também tem entrado com a opção algumas delas, né, já se preparando para o sorgo, porque existem algumas regiões do centro-oeste brasileiro onde o sorgo vai muito bem e onde a safrinha ou a segunda safra de milho tem algum risco climático ou quando o produtor perdeu alguma janela ideal de produção do milho, o sorgo passa a ser uma alternativa bastante interessante para fornecimento nessas regiões que tem essa demanda para o sorgo. E na terceira via, o excedente, vou dizer no terceiro caminho, seria o excedente para exportação, né? Aquilo que o Brasil tem de sobra, e ele tem muito milho de sobra, para fornecer aí para mais de 140 países, Ingrid, que o Brasil fornece um milho de extrema qualidade, com um mercado bastante sólido e bastante pulverizado, diferente da soja, que tem uma concentração basicamente em cima da China. O Brasil ele consegue pulverizar seus clientes de uma forma bastante estratégica pelos 5 continentes. Então, isso traz uma solidez e uma constância nessa possibilidade de atendimento do mercado externo. E o Brasil hoje é o segundo maior exportador de milho do mundo, está atrás dos Estados Unidos, mas muito próximo dos Estados Unidos. Em 2023, o Brasil chegou a passar os Estados Unidos, mas lá na frente, mais um pouco, a gente vai voltar a tomar esse posto de primeiro exportador mundial, ao mesmo tempo que crescemos também o consumo interno de milho, seja para etanol, cadeia das rações, o consumo direto, o milho industrial, que já chega perto de 100 milhões de toneladas. Então, isso dá um cenário positivo para a cultura do milho, embora existam vários outros fatores, obstáculos ou desafios para os agricultores de milho, que são bastante significativos e que, de alguma forma, possam dificultar ou até mesmo expandir o crescimento, ou a velocidade e a dinâmica do crescimento que a gente vinha até agora. Entre esses fatores, Ingrid, eu quero destacar aí a questão segurança jurídica no Brasil. Nós estamos agora discutindo de novo o marco temporal. Isso é um absurdo, né? Então, o direito à propriedade, isso traz insegurança ao campo e nós tínhamos que virar essa página. O produtor tem que ter tranquilidade para produzir e saber que aquela propriedade é dele, da família dele, e que ele pode transferir como legado gerações futuras. Do outro lado, a deficiência da nossa infraestrutura. Então, a nossa infraestrutura que começa lá dentro da fazenda, com energia elétrica, com armazenagem, e vai até os portos ou até a indústria, ela depende de investimento público e de política pública. E nisso nós estamos muito ruim ainda. Estamos, na verdade, no limite de um caos logístico de pós-colheita, que por falta de armazéns, nós estamos hoje, por exemplo, com 120 milhões, um pouco mais de 120 milhões de toneladas de déficit na capacidade de armazenagem, a falta de energia elétrica trifásica nas fazendas, isso dificulta a construção de armazéns lá, que é o local ideal para a construção e crescer armazéns. Nós só temos em torno de 16% de tudo que foi construído até hoje de armazéns no Brasil. Apenas isso, 16% está na fazenda, quando na verdade nós deveríamos ter
o dobro disso, mais da metade daquilo que nós produzimos, né, dentro das fazendas. Então, isso tudo, a própria logística, rodovia, ferrovia, portos, a ferrovia ainda estamos discutindo a Ferrogrão, apesar de todos os benefícios que ela pode trazer para a sociedade. Aí eu não falo só para o agricultor, aí já tem que entender um aspecto mais amplo da sociedade brasileira, a questão da segurança alimentar. Hoje nós não somos só responsáveis por garantir a segurança alimentar dos brasileiros, são 210 milhões de brasileiros, mas tem outras 800 milhões de pessoas mundo afora que dependem daquilo que a gente produz. Então a questão logística ela é fundamental para essa garantia desse suprimento em tempo adequado e custo também adequado a todas essas populações no Brasil e mundo afora. Então são desafios muito grandes que a gente tem, o desafio do custo crescente, o desafio logístico, o desafio jurídico e de segurança jurídica, o desafio da reputação. Nós volta e meia somos denegridos a imagem do agricultor brasileiro, o agricultor por gente que não entende da agricultura, por gente com um interesse político, ideológico e que não reconhece o esforço que o agricultor tem que fazer todo dia, o dia todo, trabalhando e correndo riscos para garantir o alimento na mesa, inclusive dessas pessoas que são críticas da agricultura moderna. Bem rapidinho, por último, também o desafio de a gente continuar tendo a biotecnologia, novas tecnologias, empresas que investam na nossa agricultura, desenvolvendo biotecnologia aqui no Brasil para as nossas necessidades, e elas precisam ter a tranquilidade também jurídica de que isso é possível, que o que elas investirem vai retornar e que o Brasil vai continuar crescendo como vinha crescendo até antes, continue para o futuro assim. Bom, então, para a gente finalizar, eu só queria lembrar, né, a gente segue de olho nessas questões, mas essa safra tem uma projeção de uma produção um pouco menor. A gente fechou a safra passada com 141 milhões de toneladas, essa é a expectativa, pouco menos de 139 milhões, um pouco menos, mas continua muito alta, não vai faltar milho, né, Paulo? Não, nós esperamos suprir o mercado brasileiro e ter um excedente aí acima de 40 milhões de toneladas para exportar. É isso. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Um ótimo dia para você. Obrigado, um abraço a todos. Até.